Fala meus amigos palmeirenses, estamos aqui trazendo mais um vídeo no canal neste sábado desse pós-jogo do Verdão após grande vitória em cima do Fortaleza pelo placar de 4-1. Segundo tempo excelente com grande atuação e 2 gols de Andrés Pereira. Chegou chegando, hein? Agora o Palmeiras está ali colado no Flamengo, um ponto atrás do Flamengo que joga neste domingo contra a equipe do Vasco pelo Campeonato Brasileiro. Torcer, secar o Flamengo para o Palmeiras já ficar ali bem próximo do Flamengo na competição. Agora o foco vira a chavinha e vai focar no jogo da Libertadores. Enfim, mas vamos para esse pós-jogo dessa grande vitória. Se inscreva no canal, deixa seu like, seu comentário no vídeo e vamos aí. E com Alex Meschini, o Palmeiras na cola do líder Flamengo. Não quer largar esse osso, né, Jéssica? Boa noite. É verdade. Boa noite, Barreto, Alex, todo mundo que nos acompanha. É um Palmeiras que sabe muito bem o que quer, né, no Campeonato Brasileiro e sabe como fazer isso acontecer. Mesmo com uma equipe alternativa, jogando em casa é muito forte, né, jogando fora também. É difícil parar esse Palmeiras e é um momento do ano, da temporada, em que o Palmeiras joga melhor, né? Acho que não teve algum momento da temporada que o Palmeiras jogou tanto quanto agora. Encaixa o time, como tem acontecido nas últimas temporadas, inclusive, encaixa o time, vive o melhor momento sempre na reta mais definitiva da temporada, que é do meio para o final. E a gente vê de novo um Palmeiras avassalador, né? Mesmo com essas peças com um time alternativo, mesmo contando com jogadores que estão ainda tentando encontrar entrosamento, a gente viu um Palmeiras jogar muito bem. E depois, quando entram os jogadores titulares, aí sim, aí o Fortaleza não conseguiu mais parar de fato e foi vencido com tranquilidade aí, e isso se consolidou, assim se consolidou esse placar elástico. E aquela história, né, Alex? Vencer no sábado joga pressão para quem entra em campo no domingo, né? Boa noite, Barreto, Jéssica, todo mundo tá em casa, joga, né? O fato de você jogar antes e você vencer, você tem esse lado, que você não tinha o jogo anterior, né? Então você não entra, você entra pressionado pelo seu resultado. Agora, quem vai jogar realmente, e o Palmeiras, ele acaba com a rodada de amanhã ficando ainda um jogo atrás do Flamengo, né? E com esses 4 gols, ele também vai lá e se aproxima na questão de gols feitos. Agora, se você for pegar, eu acho que o interessante desse Palmeiras, dessa era Abel, é que é um time que ele aprendeu a vencer. Jogando mais bonito, jogando menos bonito, jogando melhor ou não, time reserva, mudando. E o Abel, sempre que ele teve tempo para treinar, a gente já falou, mas é isso, ele mostra realmente competência, porque ele vai encaixando essas peças. Você pega no primeiro tempo, é lógico, o Palmeiras com ótimos jogadores, não é o time que vem jogando, foi lá, fez 1-1, mas o Fortaleza também mostra que não é algo, ainda não é. Não está sendo um time para competir contra esses, né, esses extra classe. Então nem é o campeonato dele, mas mostra que realmente vai brigar com esse pessoal mais lá embaixo, porque jogar contra Palmeiras, Cruzeiro e Flamengo hoje em dia não está fácil, não. Palmeiras teve um primeiro tempo um pouquinho mais, com mais dificuldade, depois no segundo, né? O segundo ele realmente foi bem melhor, né? Ali, prevaleceu mesmo, prevaleceu, né? Depois, e foi antes até da entrada dos titulares. O Fortaleza baixou um pouco a intensidade também no segundo tempo e aí o Palmeiras começou a melhorar. Primeiro tempo achei que o Fortaleza conseguiu, dentro das suas limitações, fazer um jogo organizado. Para mim, essa versão do Fortaleza... equilibrado, né? Assim. Segundo jogo no comando do Palermo, achei que o Fortaleza tem melhorado em organização, um time mais organizado em campo. Mas é difícil você sustentar essa compactação tática contra um Palmeiras jogando em casa, que é um time de muita intensidade, né? Foi muito curioso na entrevista do Sacha depois do jogo, ele dizer, a gente sabia o que vinha e veio, mesmo assim, né? Foi basicamente o que ele disse, claro que com outras palavras, mas assim, você sabe o que vem do lado do Palmeiras e como é que resiste? Como é que deixa não vir? Porque, porque assim, ó, o 2-1 do Palmeiras, beleza pela pressão. Só que os 2 gols do André são 2 gols de fora de área, de um talento individual. Lógico, tem uma jogada coletiva, mas a hora que chega ali, ele desbloqueou, é o tipo de jogador que ele dá essa possibilidade, entendeu? Então, uma jogada... naturalidade com que ele bate na bola no segundo gol dele, né? Até um nojo, né? É o que a gente está mostrando. Fala, né? Mas ele fala assim que ele dá uma tirada de pé, é uma chapada, né, cara? Uma consciência absurda. Na entrevista também que ele deu depois do jogo, ele fala com naturalidade desse lance. É uma coisa como se fosse assim, é uma coisa que eu sei fazer. Então o Palmeiras veio realmente para cima, mas ao mesmo tempo esses 2 gols não tinha cara de que o Palmeiras falasse assim, ele de repente tomaria um empate. Teve um lance perigoso que o Palmeiras ficou lá achando que foi gol e não foi. O Fortaleza ele sai rápido com a bola jogada do goleiro direto para um contra-ataque, que poderia ter empatado o jogo, né, no caso. Mas aí vem esses 2 lances, a hora que entra, você pode ver que o Palmeiras, um investimento, pelo jeito, bem feito, né? Porque às vezes não é só gastar dinheiro, né? Às vezes tem time que gasta dinheiro em jogador caro, que é para chegar e resolver e não resolve. E aí realmente ganhou corpo de novo. E esse jogador nessa individualidade, o Felipe Anderson,
também, segue fazendo um bom jogo. E um jogador interessante que eu acho, cara, é o Alan, meu. Porque ele começou aqui na direita, ele entrou, ele deu conta. Ele foi para a esquerda, ele deu conta. Ele veio para um terceiro homem, segundo homem, ele deu conta. É um jogador muito interessante, cara. Completo, assim. né? Porque tem força, tem noção de espaço, entendimento de jogo, um nível de força bom, de lucidez, para pegar essa bola de costa, de lado, porque tem jogador que não consegue se adaptar em alguns lugares do campo. Então o Abel construiu esse cara, colocou e ganhou mais uma opção interessante ali com mais um jovem que agrega valor nele mesmo como atleta para um mercado futuro. Foi antes do jogo pela Libertadores que a gente deu a notícia na Redação Sport TV de que o Abel tinha todo mundo à disposição. Menos o Paulinho, evidentemente, que só volta na próxima temporada. Mas de quem podia estar à disposição, liberado para jogar, todo mundo estava na lista. E além disso, ele tem jogadores recuperados tecnicamente, como o Felipe Anderson aí que vocês citaram. Jogadores que vieram das divisões de base e ganharam confiança, como o Alan, que vocês também citaram aí. E jogadores chegando e já causando impacto, como o Andrés Pereira. Quer dizer, está um momento em que as coisas estão funcionando no Palmeiras, né? O Palmeiras, ele é saudável, né? É difícil a gente ver um Palmeiras que tem que lidar com muitas lesões simultâneas e com essa dificuldade de montar o time. Vamos fazer um comparativo com o São Paulo, por exemplo. É um time que as últimas 2 temporadas tem sofrido com isso e dessa vez de novo, né? Então, isso eu acho que também entra numa análise de perfil de jogador. A Isabelle, quando passou a bola para nós, prometeu que ia voltar com os meninos, né? Então, tá aí. Para amarrar esse jogo pra gente, olha lá, os meninos dela. O Praz e o Losetti. Ela tá bem cercada, né? Tá bem segura. Tá bem segura, principalmente Ninguém pelo se alto. mete com ela aqui não passa não, nada, é isso aí. Em cima, não. Não, tô com um goleiro, um zagueiro, um centroavante, Losetti. Comentarista. Não, Losetti, mas se eu precisar, você pode ajudar. Oi, Barreto, boa noite pra você, Jéssica, Alex. Estamos de volta, né? De volta pra analisar um pouco desse jogo. E eu tô muito com o Barreto. De fato, que momento do Palmeiras, né? Porque dupla Vitor Roque e Flaco Lopes, sensacional a dupla nas últimas partidas. O time foi muito bem contra o Inter 4-1 na semana passada. Foi ao Monumental de Núñez com o Andreas Pereira como titular pela primeira vez. E foi muito bem, cobrou escanteio pro Gomes, outra fase espetacular. Aí hoje muda muito, só o Everton mantido dentre os titulares deste momento do Palmeiras, mudou todo mundo de linha e o time vence 4-1, repete o placar da última vitória contra o Inter. Losetti, Praz, minhas torres gêmeas aqui disputando as minhas laterais aqui pra gente analisar esse jogo. Losetti, que faz do Palmeiras, né? Vai trazer esse jogo agora contra o River aqui pro Allianz Parque e tudo tá dando certo pro Palmeiras. Boa noite pra você. Boa noite. Beijo aos amigos do estúdio, Barreto, Jéssica, Alex. Tudo tá dando certo porque o trabalho tá sendo bem feito, né? E é um trabalho de reconstrução do elenco, né? Talvez na era Abel com o maior fluxo de idas e vindas, né? Quando a gente pega o time titular do Palmeiras, ou o time que terminou o jogo aqui, né? A gente não precisa nem pegar o time titular que jogou contra o River, o time reserva que entrou hoje em campo, mas só o Everton tem muito tempo de clube, o Flaco Lopes tem 3 anos. De resto, a gente tinha o Giai chegou, se eu não me engano, ano passado, a dupla de zaga Bruno Fux e Mikael chegou esse ano, o Jefté chegou agora, o Evangelista chegou quase agora, o Andreas chegou agora, o Felipe Anderson ano passado, o Vitor Roque esse ano. Então, é um time novo, é um time que está sendo construído, que em alguns momentos no primeiro tempo sentiu esse desentrosamento, com o Alan jogando numa função diferente, que ele já fez, mas que está se acostumando, e eu acho que o Alex destacou bem a versatilidade do garoto. O Palmeiras acabou demonstrando algumas fragilidades no primeiro tempo, especialmente quando perdia a bola no campo de ataque, né? Estava desarrumado em relação ao posicionamento do Emiliano Martinez, que o Praz chamou a atenção, né? Um volante que vinha jogar no meio dos zagueiros, o meio campo muito aberto, ficou exposto a contra-ataques, e o Fortaleza soube explorar bem em ideia de jogo, mas não em execução individual, né? Os passes eram errados, as finalizações eram erradas, e aí entra a diferença de possibilidade de orçamento de um time para o outro. Não tem um Andreas Pereira no Fortaleza capaz de resolver 2 lances com uma simplicidade absurda, 2 lances que pareciam fáceis, não eram fáceis, mas pareceram fáceis pela naturalidade com que ele chutou. Então, eu acho que o Palmeiras fez um bom trabalho de reconstrução de elenco, nitidamente vendendo as suas promessas, depois de usá-las por algum tempo. Deu tempo do Hendrick ser campeão brasileiro, deu tempo do Estevão ficar aqui um pouquinho. Richard Rios. O Richard Rios, que não é revelado pelo clube, mas que também rendeu um bom dinheiro, e contratando jogadores assim, que não são apostas, né? Toda contratação precisa de tempo de adaptação, uns mais, outros menos, você não tem como garantir que vão dar certo, mas é
muito mais provável que o Andreas Pereira, que o Felipe Anderson, que o Vitor Roque, até mesmo o Lucas Evangelista, que eles funcionem dentro de uma dinâmica, de um mecanismo que já está muito azeitado por uma comissão que trabalha lá há 5 anos. Então, assim, não tem muito segredo. É trabalho bem feito, né? A comissão está lá faz tempo, a gestão de futebol é profissional, a base revela, e aí, quando não dá certo, é porque aí sim tem alguma coisa que a gente tem que identificar. Isso é o natural. Aquele segundo gol, o cara veio subiu sozinho, deu a casquinha, o cara tá, mas sabia que... Ouvi e confirmei aqui com a nossa equipe que em casa também não, né? Quando ele avaliava, eu gostei de quando ele disse que é um bom acréscimo à minha frase, né? As coisas estão funcionando no Palmeiras, funcionando porque o trabalho faz funcionar, né? Porque embora seja um time que opere, né? Opere com dinheiro, com saúde financeira, que possa fazer grandes contratações, também se pode fazer besteira nesse nível, né? Talvez mais custe fácil menos. até fazer, você pensa que não. Talvez, porque aí você se empolga, né, Alex? Acha que tudo vai dar certo. E times no mercado brasileiro que estão no alto da cadeia alimentar, né? Eles também têm que se reformular. Sim. Né? Eles têm mais capacidade de reposição, evidentemente, mas eles perdem jogadores importantes. Sim. Eles fazem contratações que podem se encaixar ou não, né? O Vitor Roque, quando chegou, deixou muita dúvida no torcedor do Palmeiras. Por causa do rendimento. Justamente porque... Um alto investimento, todo mundo esperava um retorno antes que não estava vindo. E quanto mais alto o investimento, parece que maior a nossa ansiedade, né? Que dê certo logo no primeiro jogo. Culpa, pô, como é que pode? Pagou tanto, ganha tanto e não faz tanto, né? Mas precisou achar o seu lugar, né? Nesse reajuste, fazendo a dupla com o Flaco Lopes, funcionou muito. Já o Andrés não, né? Esse já chegou causando impacto. E perdeu nomes muito importantes, né? Que poderiam colocar o trabalho, abalar mais o trabalho do treinador, porque perdeu o Estevão, perdeu o Richard Rios, são jogadores importantíssimos para o esquema de qualquer treinador, né? Mesmo que você tenha dinheiro para contratar e trazer peças muito importantes para repor, o Abel teve que redesenhar a forma do Palmeiras jogar. E se você conta só isso, né? Você conta só isso, olha, o Palmeiras perdeu o Richard Rios e o Estevão. E acabou o Palmeiras. Né? Tudo bem, trouxe o Andrés Pereira. A reação Pereira. Pode ser essa. Trouxe o Andrés, claro, um excelente jogador, mas, volto a dizer, o Abel teve que redesenhar a forma do Palmeiras jogar. Quantas vezes ele já fez isso? O tempo, a longevidade do trabalho do Abel e da gestão desse atual do Palmeiras mostra como esse trabalho é bem feito. Né? Porque se fosse um período mais curto, a gente poderia dizer, vamos ver daqui a pouco, quando mudar a temporada, quando sair um outro jogador. Mas é um Palmeiras que oscila, que as peças mudam, mas mantém a mesma característica de jogo e a mesma forma de encarar o futebol. Alô, Losetti, câmbio. Oi, Barreto. Desculpa. Olá. Eu não sei exatamente... No meio do seu raciocínio, Você nos ouve, Barreto? Assim, essa porque, ô Barreto, tudo tá dando certo aqui na Barra Funda, né? Então, assim, a gente ouviu um torcedor no pré-jogo que ele falou, não, o Palmeiras tá muito bem, a fase tá muito boa. Aí o Manuel Araújo, mas se tem alguma crítica, ele... tem que ficar mais entrosado, mas tá tudo ótimo. Sabe aquele torcedor que busca uma crítica? Então tá tudo tão certo, alguma coisinha tinha que acontecer. E não acha. Já ajustamos com uma crítica, então tá tudo tão certo, alguma coisinha tinha que acontecer. E não acha. Já ajustamos aqui o áudio, Losetti, Praz, falando sobre todo esse entrosamento, né? Losetti estava destacando, Praz também tá aqui com a gente. E Praz, eu gostei muito do que o Losetti falou de simplicidade Andreas Pereira para jogar. Eu acho que passa muito por isso, né? Ele jogou contra o River, eu gostei muito da atuação, pra mim foi espetacular. Porque foi o primeiro jogo dele como titular e parece que ele estava treinando com esse time há muito tempo. Cobrou escanteio pro gol do Gomes, depois exigiu uma grande defesa do Armani também, e para hoje ele entrou com uma tranquilidade, garantindo essa vitória. Assim, a gente comentou já no jogo, né? Não é surpresa, mas assim, a gente esperava ele, e todo mundo falou que era um jogador para posição do Evangelista, né? E ele tem jogado contra o River e agora, não na função do Evangelista, né? Mas com o Evangelista, como terceiro homem do meio campo. E isso deixa o quê? Deixa ele mais próximo da área, deixa ele numa situação para usar uma característica que ele tem muito boa, né? Que é uma capacidade de finalização, e ele provou isso no jogo de hoje. Então, assim, o Palmeiras, a saída do Estevão, sempre tem os problemas e tem as oportunidades, né? A saída do Estevão é um problema, né? Ninguém vai dizer que é bom perder o Estevão, jogador da qualidade dele. Mas o Palmeiras, durante muito tempo, ficou dependente e ficou viciado no Estevão. Era tudo bola no Estevão, para o Estevão tentar resolver. E várias vezes o Abel foi confrontado e se sentia incomodado em relação a isso, de muito cruzamento, né? Muito cruzamento. Hoje,
com essa nova formação, com os alas dando amplitude e os meias jogando mais por dentro, o Palmeiras tem criado muito por dentro, com o Flaco Lopes e com o Vitor Roque. Então o jogo do Palmeiras hoje é muito por dentro. E com a fase que esses jogadores estão, com a qualidade deles, eu acho que o Abel encontrou, por linhas tortas, encontrou um bom caminho. O Palmeiras, o Felipe Anderson voltou a jogar muito bem, jogando mais por dentro, com mais gente para se associar, do que na ponta, tentando drible ou tentando transições. Então, o Abel, com a saída do Estevão, encontrou uma nova forma do Palmeiras jogar e está num momento muito bom. Sente falta do Estevão, você acha? Claro. Claro que sente. Não, assim, o Palmeiras está jogando muito bem, mas é uma loucura a gente dizer que não sente falta de um garoto com o talento dele. Agora, a solução encontrada foi muito boa. Eu tenho dúvidas e até gostaria de saber o que disso o Abel planejou com quanta antecedência. Eu tenho a sensação de que quando o Palmeiras contrata o Paulinho, o Palmeiras pensa em jogar com dupla de ataque. Quando você tem Paulinho e Vitor Roque, eu acho que formar uma dupla de fato, um 4-4-2 como esse que a gente está vendo do Palmeiras, era um plano. Talvez o Abel tenha demorado um pouco para se sentir confiante em fazer isso com o Flaco Lopes e o Vitor Roque. Eles foram titulares 7 jogos consecutivos antes desse, e antes disso eles não haviam jogado juntos, né? Então me parece que o Abel precisou de tempo para amadurecer a ideia, e é natural que isso aconteça, ele vai fazendo isso nos treinamentos. Então, o quanto disso é um plano dele ou o quanto disso é uma adaptação? Qualquer uma das alternativas é mérito, né? Porque está sendo muito bem executado. A gente está vendo lances de um momento do jogo em que o Fortaleza já não competia, né? Como eu disse parece um treino fantasma, né? Assim, não há um jogador do Fortaleza que se aproxime da bola em nenhum momento da jogada, a não ser quando o GFT atrai a marcação para poder justamente dar o passe para o Andreas. O jogo já estava muito fácil, mas o Palmeiras fez ficar fácil, né? É mérito do Palmeiras, que é um grandíssimo candidato ao título junto com o Flamengo, com o Cruzeiro correndo atrás. E assim, para quem defende, né, Barreto e amigos, essa cultura, essa tese da espanholização do futebol brasileiro, a gente está vendo 2 times batendo recordes de pontos, né? O Palmeiras e o Flamengo fazendo campanhas melhores do que já fizeram em anos que foram campeões. O Palmeiras, por exemplo, não consegue chegar à liderança, por enquanto, pelo menos. O Flamengo se mantém na frente. 2 jogos a menos, né, Barreto? Contra a Juventude e Santos. Essa sequência do Palmeiras chega a 11 jogos de invencibilidade no Campeonato Brasileiro e quarta-feira tem o River por aqui. E essa marca de 50 pontos costuma ser atingida na 24ª ou 25ª rodada. Flamengo e Palmeiras já passaram. E com potencial para mais, né? Porque o Palmeiras tem 2 jogos atrasados e o Flamengo 1, não é isso? Isso, o Palmeiras com relação ao número de rodadas. E o Flamengo vai jogar a 23ª. E a gente está vendo um campeonato em que a parte de baixo da tabela, a segunda página da tabela, os times estão com muita dificuldade de pontuar, né? Na rodada passada, nenhum deles venceu. Então, quem está na ponta de cima da tabela está somando muito mais pontos. Esses 2 times exemplificam a condição dessa estruturação, capacitação, né? E o resultado ele está vindo, né? Com investimento, porque eles conseguem arrecadar, mas uma estrutura de recuperação, de treinamento, de profissionais que está fazendo eles terem esse resultado. E o responsável por esse trabalho todo aí está falando agora. Então, a gente agradece.